Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Identidade Cristã, um quadro onde nós estaremos conversando sobre temas relevantes ao cristianismo e à cultura. Todos nós sabemos que nós vivemos num mundo que está em desconstrução. Os valores que antes eram absolutos, como família, educação, sociedade, casamento e as instituições políticas, tudo isso está em constante desconstrução. As pessoas começaram a questionar o quão sólidas essas instituições são, qual é o fundamento de tudo isso, por que nós temos tantas instituições assim e quem instituiu tudo isso. E nós vemos que existem muitas questões levantadas por pensadores que entram em conflito com o que a identidade cristã diz, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Então o nosso quadro vai se preocupar em responder semanalmente sobre temas, ou conversar sobre diferentes posições com diferentes abordagens que o cristianismo proporciona para questões como aborto, ideologia de gênero, feminismo, guerra, política, ecologia, armas, armamento, a pena de morte, sexualidade, casamento, o valor da vida humana na questão do aborto. Mas no episódio de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre cultura. Então, para a gente começar, eu gostaria de mostrar para vocês os livros que eu utilizei na pesquisa para a gente falar sobre esse livro. Eu indico muitos livros. O primeiro deles é Engajamento Cultural e o segundo deles é As Liturgias Culturais, do James K. A. Smith. Então, esses livros eles vão falar sobre cosmovisão, vão falar sobre cultura. Tem também um outro que eu vou botar aqui na descrição, que eu não estou com ele aqui agora. Mas então, no episódio de hoje, a gente vai começar falando sobre cultura. E para definir o que é cultura, então hoje a gente vai se preocupar em definir o que é cultura, em definir o que a cultura abraça e como a cultura influencia na nossa identidade cristã. Então a gente pode entender, segundo o autor desse livro Engajamento Cultural, que a cultura pode ser definida em 3 dimensões, ela pode ser entendida em 3 dimensões. A primeira dimensão são as ideias e cosmovisões, ou seja, teorias, crenças, ideais, visões sobre o que é certo e errado, visões sobre relacionamentos, como é o casamento, como é uma sociedade aberta, poligâmica, monogâmica. Em segundo lugar, nós temos as visões cognitivas transmitidas ou herdadas. Então, o que seus pais te ensinaram que é justo, O valor do dinheiro, que para algumas famílias varia, a questão de ser trabalhador, são questões que os pais ensinam para os filhos, ou uma profissão que vem hereditariamente, uma família de padeiros, uma família de médicos, uma família de engenheiros. Tudo isso embarca no conceito de cultura. E no terceiro são as dimensões sociais e físicas da vida. Isso nos fala sobre tanto o clima onde você é criado, o país onde você é criado, qual é a religião predominante do país onde você é criado, qual é o esporte mais praticado no seu país. Então nós temos essas 3 dimensões para definir o que é cultura. Então cultura é um conjunto de ideias e cosmovisões, que nós vamos falar daqui a pouco sobre o que é cosmovisão. Também são vieses cognitivos transmitidos ou herdados. E por último são as dimensões sociais e físicas da vida. E para fazer isso ficar mais claro, eu gostaria de fazer uma ilustração, que para mim foi muito útil, também está no livro do Engajamento Cultural, que é a ilustração do cheiro de casa. Então imagine que você tem um filho, e esse filho levou um amiguinho para dormir na sua casa. Esse menino deixou lá uma muda de roupas, esqueceu. Aí você, como um bom pai, uma boa mãe, vai lavar essa roupa e dá para o seu filho devolver para o seu amigo. Quando o teu filho chega na escola com aquela roupa e ele entrega para o amigo dele, o amigo dele vai falar: essa roupa tá com o cheiro da sua casa. E o seu filho fala: mas cheiro da minha casa? Para mim tá normal. Então a gente aprende com essa ilustração de que cultura é algo imperceptível para quem está dentro dela, mas perceptível para quem está fora. Ou seja, quando você está imerso numa cultura, você acha que aquilo é o normal. Então a cultura da pessoa é o que vai definir o que é normal para ela. O que é normal para mim na minha família? O que é normal para mim como brasileiro, como um catarinense, como um evangélico? Então, só quem está de fora percebe. Então, quando nós viajamos para outro país, nós percebemos as diferenças culturais. Mas eles não percebem, porque eles estão lá. Eles só vão perceber quando sair.
Então, para falar um pouco sobre cosmovisão. Cosmovisão e culturas não são a mesma coisa, mas como nós vimos, cosmovisões compõem culturas. Então, o que seria cosmovisão? Cosmovisão tem sido ensinado que elas são como lentes, né? As lentes pelas quais você lê o mundo, ou você enxerga o mundo. Mas ainda melhor do que isso seria se a cosmovisão fosse retratada como seus olhos, porque são algo intrínseco. A lente, você pega a lente e coloca um óculos por cima. Mas a cosmovisão, ela é pré-cognitiva, ou seja, antes de você pensar em algo, você já tem uma cosmovisão. Ninguém pensa, vou ter uma cosmovisão evangélica. Não, a cosmovisão, ela vem com você, os vieses e costumes e as dimensões sociais. Então, a cultura seria uma junção de várias cosmovisões, de hábitos, de influências do clima, do lugar físico onde você mora e da sua cultura, da sua sociedade. Mas o que isso tem a ver com a identidade cristã, que é o tema da nossa conversa aqui semanal? No livro do James K. Smith, chamado Desejando o Reino, que é o primeiro livro da trilogia, ele vai falar sobre as liturgias culturais. E as liturgias culturais, segundo ele, são os nossos hábitos, ou os hábitos que a sociedade cria, que a sociedade de consumo, a sociedade política, social, escolar, tudo isso gera liturgias. E ele vai dizer que o ser humano, com base em Agostinho, né, que diz que o ser humano foi feito para amar a Deus, e esse amor ele é desviado para outros amores, e aí a gente tem a idolatria, o pecado, e só quando esse amor volta para Deus, que é quando Jesus entra ali. E ele usa esse pensamento agostiniano para dizer que todo ser humano é um homem litúrgico, ou seja, ele é um homem que adora. Você não pode ser neutro, você adora alguma coisa. Então, para esse autor, a gente é um ser litúrgico, a gente precisa de hábitos, a gente cria hábitos. E ele vai dizer que os hábitos nada mais são do que o anseio religioso que João Calvino fala nas suas institutas, né? O sêmen religioso, do homem religioso, que todo ser humano é herdado de Adão. Ou seja, o homem foi criado para adorar a Deus, mas quando Adão peca, ele se perdeu no meio do caminho e ele sai adorando todas as outras coisas com a idolatria. E esse autor cria um exemplo do shopping. Você já parou para pensar como o shopping é um lugar que parece um templo? Então, no livro de James Smith, ele fala que o shopping, desde o estacionamento até a loja, ele é como se fosse um templo. Você lembra do tabernáculo lá no deserto? Então, se você for pegar o tabernáculo e pensar num shopping, ele tem uma certa semelhança. Como assim? Você já viu o teto do shopping? Teto bem alto. E quando você vai na vitrine, você tem como se fossem onde você olhava os holocaustos para você comprar. Você entra lá, tem um atendente que seria como se fosse um sacerdote, uma sacerdotisa, e vai te vender um ídolo. E quando você vai lá no caixa e paga, você está fazendo um holocausto para esse Deus. Então, ele faz uma ilustração muito prática, não que isso seja algo literal que acontece, estamos adorando, mas ele fala que para mostrar como em todas as nossas atitudes há um aspecto de culto, há um aspecto litúrgico. O que isso tem a ver com a nossa vida cristã? E aí eu vou ler uma frase aqui do autor que eu achei muito interessante. E ele vai dizer: nós dificilmente pensamos sobre como cada item de nossa rotina, herdada pela nossa cultura como algo normal, influencia nosso serviço a Cristo, geralmente cultivando um reino alternativo em nosso coração. Ou seja, a cultura, se você se imerge demais nela, se você entra e você fica rodeado por ela, você pode, na verdade, estar adorando outra coisa em seu coração além de Cristo. Porque a gente não percebe o quanto que a nossa cultura influencia na nossa adoração. O quanto que a nossa cultura muda na nossa maneira como enxergamos a Deus. Como a nossa cultura influencia o nosso relacionamento com Deus, com o próximo, com a Escritura. A gente pode ver isso nos liberais, né? O movimento liberal que diz que a Bíblia não é inerrante, começa a achar erro com a autocrítica à Bíblia, dizer que a Bíblia tem alguns erros, que a Bíblia está desatualizada. O que é isso senão o espírito crítico do nosso século de querer trazer à tona, né, os grandes escândalos, de querer achar erro nas coisas, de querer criticar. Então,
A cultura, ela vai infiltrar coisas no nosso relacionamento com Deus e às vezes ídolos em nosso coração. Então a cultura que nós herdamos normalmente nos leva à idolatria. E é muito simples a gente pensar isso. Você pode pensar quanto tempo você passa no celular versus quanto tempo você lê a Bíblia. Quanto tempo nós nos preocupamos mais com contas, ou com boletos, ou com como ganhar mais dinheiro, como economizar mais, como investir mais, do que como nós podemos fazer para ganhar mais pessoas para Cristo, para levar o Evangelho a outras nações. Ou como nós nos preocupamos com o nosso bem-estar. Hoje em dia está na moda esse negócio de coach, de psicologia, de estar bem com si mesmo. Nós pensamos muito nisso, preciso estar bem, preciso tratar bem meu corpo, minha mente, mas nós não pensamos sobre a nossa santidade. Nós não pensamos sobre como nós devemos nos participar e ser parecidos com Cristo. Então a gente vê que a cultura ela vai infiltrando comportamentos na nossa vida que influenciam o nosso relacionamento com Deus. Então você deve estar se perguntando agora como se manter fiel, o que fazer, como eu devo me relacionar com a cultura. E aí o Ken Myers vai dizer que a igreja só pode abordar cultura sendo ela mesma uma cultura. Então a gente entende que a igreja precisa viver uma cultura do reino, uma cultura diferente. Então, acima de você ser brasileiro, de você ser, sei lá, catarinense, carioca, paulista, mineiro, de você ser de esquerda, de direita, liberal, democrata, você é um cristão acima de todas essas coisas. Então a cultura que deve reger a sua identidade primeiro. Se alguém fosse te perguntar quem é você, você deveria responder: sou um cristão, né? Então a igreja ela tem que viver uma vida regida pela Bíblia, regida pelo Espírito, e essa deve ser a cultura. Mas existem 5 propostas que entram nisso que eu acabei de falar, que a igreja já assumiu durante a história, ou assume. Se você faz parte de uma igreja, a sua igreja, ela provavelmente, mesmo que não saiba, ela usa uma dessas 5 propostas, que foram formalizadas pelo Niebuhr. E ele vai dizer que as 5 propostas: Cristo contra a cultura, Cristo da cultura, Cristo em síntese com a cultura, culturas em paradoxo, ou Cristo transformando a cultura. E é sobre isso que nós falamos no próximo vídeo. Então você não pode perder. Liga as notificações, deixa o like, compartilha para seus amigos, se inscreve no canal do Podfé. E lembrando que toda segunda-feira a gente tem o nosso devocional e quarta-feira o podcast com os convidados. Então se você quer saber mais sobre esse tema de cultura, é só se inscrever, que daqui a um tempo já vai ser o segundo vídeo da nossa série. Valeu!